Então, convido a todos a cerrarmos os nossos olhos físicos, quem assim o quiser, elevar o pensamento a Deus nosso Pai, de amor, de justiça e bondade, envolvidos por essas lições que nos consolam, que nos exortam e que nos trazem o despertar para o que estamos fazendo com as nossas horas e que destino estamos dando ao fruto de nossas mãos, no nosso trabalho. Senhor, bem sabemos que nos chamastes a cooperar na grande obra do Reino de Deus. Rogamos que possas nos auxiliar para que as lições que viemos aurir nesta casa possa verdadeiramente entrar em nossos corações, despertar as nossas mentes para a gravidade da hora que vivemos. Te rogamos, divino amigo, que através dos seus mensageiros, dos bons espíritos que nos auxiliam, possamos ter as nossas forças revitalizadas, que possamos encontrar neste Evangelho de luz e redenção, nessa proposta de vida que o Teu Evangelho nos convida, para que possamos edificar em nossos corações esse reino de justiça, amor e bondade. Queremos ser os Seus trabalhadores. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça, para que aquilo que nos confiastes possamos executar da melhor forma possível. Nos ajude, que a Tua paz nos envolva e que possa também auxiliar todos os nossos irmãos, aqueles que amamos e que se encontram em nossos lares. Envolva-nos na Tua luz. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, na manhã de hoje, temos o nosso irmão, colaborador, trabalhador da nossa casa, Cláudio de Souza, que nos falará a respeito do tema vocação, fins e perspectiva do casamento. Que Jesus te envolva, Cláudio. Obrigado. Bom dia e um bom dia muito especial a todos vocês. E o nosso tema, dando sequência a um trabalho que estamos desenvolvendo em relação à vida conjugal, é vocação, fins e perspectiva da união conjugal. Mas quando falamos sobre o Evangelho, quando nos colocamos à disposição, abrimos o nosso coração e a nossa mente, mesmo que o assunto não esteja diretamente ligado às nossas intenções e anseios, mas falar de Jesus sempre nos enche o coração. Então, ao longo da nossa fala, você pode ir canalizando algumas ideias e reflexões para o seu estado, para as suas necessidades e para, principalmente, que possa isso auxiliar na sua jornada. A família é um dos agrupamentos mais antigos da humanidade. Na verdade, a família remonta à história da humanidade. E nesse sentido, nós percebemos e enxergamos a união de seres. Diz o senhor Allan Kardec que a relação social é uma necessidade inata do ser humano. Sendo o homem um ser gregário, ele não consegue viver só. E no Livro dos Espíritos, nós, inclusive, podemos visualizar o comentário que faz nesse sentido, quando diz que Deus dá a cada um de nós potencialidades e habilidades de forma a suprirmos um ao outro. E o contato social, a relação social, a família nos proporciona isso. Mesmo que na pré-história, os seres, homens e mulheres,
se uniu por instinto, muitas vezes pela procriação, mas ali já percebíamos de forma inata um instinto natural de uma lei divina. Ou seja, podemos atribuir então a família, o relacionamento conjugal, como uma lei divina, algo que transcende ao nosso olhar, a nossa percepção. Um cenário do qual estamos sendo convidados a participar com muitas possibilidades. E nos dizem os Espíritos que uma das maiores possibilidades é o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso crescimento moral, a docificação dos nossos sentimentos. Jesus, conta o evangelista João, vai se deparar no meio de um casamento, em Canaã da Galileia. E diz o evangelista que Jesus foi convidado ao casamento da mesma forma que foram os apóstolos e sua mãe. E num determinado momento, a sua mãe vem lhe dizer-lhe que havia terminado o vinho. Essa é uma história muito tradicional do Evangelho, mas podemos tirar um raciocínio muito interessante ao nosso debate. E Jesus, vendo isso, vai pedir então que tragam os tachos, os tonéis, diz o evangelista que eram 6, com capacidade de 80 a 120 litros de água, e pede que encham-os de água. E com o seu poder, Jesus transforma a água em vinho. Chamam então os criados, o responsável pela festa, e ele prova aquele vinho. E quando ele prova aquele vinho, ele fica realmente impactado com o sabor do vinho, a qualidade do vinho. Ele chama o noivo e diz para o noivo: na grande maioria das vezes, serve-se o melhor vinho no começo, porque no final da festa, as pessoas já não conseguem mais degustar a qualidade. Mas você está servindo hoje o melhor vinho. Quando temos a sabedoria, a compreensão e a visão perspectiva da vida conjugal, nós somos convidados também a saborear o melhor vinho. E o melhor vinho não se dá, assim como o conto histórico, nos primeiros momentos do casamento, nos primeiros anos do casamento. É preciso sabedoria, é preciso maturidade e é preciso vivenciar o amor real para realmente poder saborear os melhores momentos de vida em família e da vida da relação conjugal. Porque no começo da relação estamos cercados de paixões, de desejos meus, de interesses. A ignorância ainda assola o nosso coração. A visão ofuscada não consegue fazer com que nós consigamos enxergar o matrimônio dentro de toda a sua plenitude. Mas ao longo do tempo vamos nos deparando sim com o real sentido, quando a maturidade e a sabedoria nos proporciona isso. Então, o tema vocação é derivado do latim de vocare, uma predisposição, uma tendência. E todos nós, em relação à vida conjugal, trazemos essa predisposição, porque já é inato no ser humano a ideia de se acasalar, de procriar, de contribuir com Deus na perpetuação da vida. Já é inato em nós, seres humanos, a ideia de sermos felizes. E isso nós fizemos todos os dias, a todo instante, uma busca incessante pela felicidade, pelo estado de paz, de harmonia. E a família vem nos trazendo isso.
A vida conjugal vem nos trazendo isso. Por mais dificuldades ou entraves, ou desafio que temos vividos, mas se analisarmos de uma forma mais clara, vamos perceber que os melhores momentos vividos de felicidade na nossa vida se deram em família. Seja quando criança, seja pela paternidade, seja pela maternidade, os momentos de felicidade mais puro que vivemos estão relacionados com família. Uma felicidade plena, verdadeira. Uma felicidade de construir. Então, diz o autor, Rodolfo Caligares, que a felicidade já é um anseio nosso. A necessidade de se dar um ao outro. E nessa perspectiva, nós fizemos uma pergunta aos senhores. Porque se fala tanto de casamento hoje, e nós enxergamos casamento de tantas formas e maneira, existem os favoráveis à família, o casamento, como um instituto divino, de propensão à felicidade e ao crescimento espiritual, mas existe também os opositores do casamento, dizendo que o casamento e a família é uma instituição falida. Mas então, uma pergunta para pensarmos: casamento é loteria? O casamento é a mortalha que se encontra no céu? Casamento é loteria? É sorte encontrar alguém que vá lhe completar? É sorte encontrar alguém que vá, dentro de um percurso de tempo, lhe fazer feliz e atender todos os seus anseios? Esse, assim como o outro, vem sendo um dos pensamentos que vem nos trazendo realmente dificuldade. Porque a ideia do casamento, a ideia da família é mais nobre, é maior do que isso. A ideia do casamento e da família estão intrinsecamente ligados às leis divinas, onde fizemos parte, contribuímos, damos, mas recebemos, ensinamos, mas aprendemos. Nélio Lúcio vai falar no livro Jesus no Lar, quando ele vai falar da importância do Evangelho no lar, mas no final da sua fala, ele vai trazer uma narrativa interessante do lar, da constituição do lar. Quando Jesus, na sua narrativa com os discípulos, vai dizer: Pedro, a mesa da tua casa, a mesa da tua casa é o lar do teu pão. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. E é nela que o Senhor te dá o sustento de cada dia. Por que então não espalharmos a sementeira do amor, da compaixão, da fraternidade, do pensamento, do sentimento, de forma a fazer com que os grãos que vêm do céu, em forma de luz, e que enquanto o celeiro do lar, possam então trazer luz para a relação e possam cultivar o amor. Então nós vimos o casamento como uma expressão maior. Não quer dizer que por isso não encontremos dificuldades. Não quer dizer por isso que não encontremos inúmeros impasses. Porque, independente do casamento, se não paramos para perceber, estamos nos relacionando. Então, muitas vezes, não é a família, não é o casamento, são os relacionamentos. E, em particular, o relacionamento conjugal é um relacionamento muito íntimo. Diz o Sr. Allan Kardec que quis Deus que o homem não se unisse só pelos laços da carne,
consanguíneos, mas também de alma para alma. Quando nos deparamos com a relação matrimonial, estamos ligados de alma para alma. Então, não é difícil encontrarmos dificuldade, por conta da necessidade que temos de relacionamento, de convivência. E isso nós encontramos em qualquer lugar. Em qualquer lugar nós encontramos empecilhos ou obstáculos no que diz respeito a relacionamentos. Se nós olharmos cada um para dentro de si, as nossas particularidades, os detalhes pequenos que nos deixam chateados, que nos tiram o humor, que vão contra o instinto nato da felicidade, que nos deixam tristes, às vezes são tão pequenos e tão simples e tão banais, que quando nós ficamos mais velhos, olhamos para trás e dizemos: meu, como eu ficava chateado ou triste por coisa tão pequena. Então, é lógico sim, que o relacionamento nos cobra, e nos cobra muito também, a questão da capacidade de se relacionar. Chico Xavier diz que como podemos querer amar o mundo lá fora, muitos, se muitas vezes temos dificuldade de exercer o amor, a compaixão, a paciência dentro do nosso lar. E é interessante, em algumas vezes, que tudo aquilo que nasceu do ato generoso do amor, porque quando nos enamoramos, na grande maioria nos enamoramos pelo amor. E parece que depois de um tempo tudo aquilo muda, se transforma, e os campos de jardim e de flores que vivíamos no passado, parece que viram campos de batalha, de guerra, quando chegamos ao extremo de ficarmos irritados por uma palavra, um gesto do cônjuge, ou a reincidência de equívocos que temos e vamos deixando ao longo da nossa jornada. Mas diz o Sr. Allan Kardec que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. E por isso, então, que não conseguimos nos vencilhar da vida de relação. Não conseguimos nos desvencilhar da necessidade de estarmos uns com os outros. Nessa ideia, o nosso autor vai trazer então os fins essenciais para a relação conjugal. Essa é a obra que nós estamos trabalhando, A Vida em Família, de Rodolfo Caligari. E nós teremos aqui ao longo desse ano 6 encontros, todo sábado, todo domingo de manhã. Um domingo de manhã ao mês, nós estaremos falando de relacionamento conjugal. Nós temos, a Casa de Jesus tem um trabalho coordenado pelo grupo da família, onde nós começamos agora, tivemos um evento na semana passada, e agora começamos então com um encontro mensal relacionado à família, de modo bem amplo. E mensalmente nós trabalhamos então a vida conjugal. Então, uma das finalidades de suma importância do casamento é a procriação e a perpetuação da raça humana. Essa é uma das finalidades. Mas nos tornar pais e mães é algo maravilhoso. A vida começa a ter outro sentido. Além de contribuirmos com Deus na perpetuação da humanidade, nos enchemos de luz, de desejo pela vida, quando nos tornamos pais e recebemos a incumbência dentro do lar da educação dos nossos filhos. Mas é possível encontrarmos pessoas com interesses diferentes em
relação ao matrimônio. Nem todos que casam com o interesse de procriar, de contribuir com Deus no processo da vida. A história conta, por exemplo, na antiguidade, que o casamento era um instituto, era um negócio. E nós vamos lembrar dos casamentos arrumados. O casamento era um negócio. As famílias precisavam se unir em matrimônio com os filhos para aumentar as riquezas. Depois um pouco mais, já na era mais contemporânea, que nós vamos ver um pouco mais, principalmente tomado pelo sentimento da Revolução Francesa, nós vamos ver os casamentos sendo formados por desejo mesmo. E por desejo de cada um membro da família ou da relação ser feliz. De um completar o outro em termos de felicidade. Não a felicidade transitória e irrisória, mas uma felicidade nobre. Então, qual que é a sua perspectiva? Porque todos nós temos uma perspectiva. Perspectiva quer dizer um modo de enxergar, uma visão. Qual a sua perspectiva? São tantas as perspectivas que podemos ter. Perspectivas em termos profissionais, perspectiva em termos de família, de vida conjugal, perspectiva em termos de saúde, perspectiva em termos de ser afortunado. Quais são as nossas perspectivas? Jesus tinha uma perspectiva, porque quando ele enxergava a multidão, ele não via só homens e mulheres, ele não via só doentes ou só os seus opositores. Jesus enxergava as pessoas pelas suas histórias, os dramas que viviam. E o povo daquela época carecia de um líder, carecia de um pastor. E Jesus se colocou como pastor. A perspectiva de Jesus sobre as pessoas, sobre o mundo da época, eram perspectivas não de curto prazo, mas de longo prazo. Porque o ministério de amor e do seu evangelho estava sendo estabelecido no coração das pessoas. Mas o amor de Deus sempre percorreu a história da humanidade. E Jesus nos deixou uma forma diferente, uma perspectiva de enxergarmos as pessoas. De enxergarmos as pessoas e enxergarmos o contexto que estamos inseridos pelo seu olhar. Porque para superarmos as dificuldades e os problemas, uma alternativa é enxergarmos pela perspectiva de Jesus. Quando o crivo da razão nos coloca numa posição de sermos nós os certos, e já aprendemos que a doutrina espírita nos convida a sermos humildes e compreensivos e piedosos e misericordiosos, não conseguimos encontrar isso pelo crivo da razão, porque o crivo da razão é quem está certo ou quem está errado. Mas pelos olhos de Jesus, nós conseguimos encontrar esses sentimentos. A perspectiva nos dá uma visão alinhada com os desígnios divinos. E eu queria fazer uma reflexão rápida com vocês, porque isso nos causa tanto embaraço e traz tanto problema, porque queremos uma coisa, mas o impulso que temos interno nos leva a outra direção. Por exemplo, os apóstolos que viveram com Jesus, que aprenderam com Jesus, que se alimentaram e beberam com Jesus, encontravam dificuldade na perspectiva deles, na visão de vida. E conta João que um pouco antes da última ceia de Jesus, onde Jesus vai lavar o pé dos apóstolos, um dos objetivos era Jesus mostrar a humildade que o revestia como mestre.
Porque os apóstolos discutiam em qual deles seria o maior após a partida de Jesus. Quem seria o melhor? E isso se dá também conosco. Não é muito difícil nós estarmos dentro do lar e queremos ser o maior. Queremos ser o melhor. O que está mais certo. O que tem mais razão. O que errou menos. O que fez melhor. Não é incomum acontecer isso. Então é preciso ceder. É preciso permitir que a paz venha morar em nosso coração. É preciso se desarmar. Porque quantas vezes já vamos encarar um diálogo ou uma situação armados? Ah, mas você fez isso comigo. Ah, mas você fez aquilo. Mas sou eu que sempre cedo. Mas você vem se aproveitando da minha bondade. E nessa perspectiva de Jesus, a humildade suplanta todos esses pensamentos. E nós, como homens comuns, somos assediados a cada instante. É produto novo, é moda nova, são ideias novas que vêm nos perturbando e vêm nos tirando de uma direção. Por exemplo, se buscarmos uma perspectiva em relação à lei, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, em que o Sr. Allan Kardec pergunta se a lei de Deus é imutável e os Espíritos vão dizer que é imutável. O Sr. Allan Kardec pergunta se a lei natural é a lei divina, ele vai dizer que a lei natural é a lei divina. E que a lei divina é a que vai nos proporcionar felicidade. Tornam-se infelizes aqueles que dela se afastam. É a lei divina que vai nos trazer e nos dizer o que é certo e o que é errado. De forma vivencial, se formos olhar numa perspectiva vivencial, o Livro dos Espíritos, na questão 625, nos diz que Jesus é um modelo e guia para nós aqui na Terra. Porque é perguntado aos Espíritos, qual é o modelo que Deus deu para o homem para conduzir a sua existência? Jesus. Então, se não formos pensar num curto prazo reencarnatório, se pensarmos em perspectiva vivencial, Jesus é o nosso modelo. Se formos olhar na perspectiva reencarnatória, na questão 132 do Livro dos Espíritos, está escrito que a nossa missão aqui é a perfeição. Para alguns uma missão, para outros uma expiação. Mas Deus dá a oportunidade de nós estarmos aqui para cada um contribuir com a sua parte na obra da criação. Se for olharmos na perspectiva familiar, nós vamos encontrar em Chico Xavier, em Emmanuel, em Divaldo, e em diversos outros, que vêm dizer que o lar é a primeira escola das almas. E a família é o cadinho, a possibilidade do nosso crescimento. E em termos matrimoniais, na questão 695 do Livro dos Espíritos, o Sr. Allan Kardec vai perguntar se o casamento, a união de dois seres, está entre a lei natural, ou seja, a lei de Deus. Sim, responde os Espíritos. É a marcha ao progresso da humanidade. Se nós conseguíssemos, então, nos enxergar dentro dessas perspectivas, nós estaríamos sempre de forma alinhada com a lei de Deus, seguindo o modelo de Jesus, aproveitando a oportunidade da reencarnação, aproveitando a bênção da família e aproveitando o laboratório que é a vida conjugal. Mas o que acontece quando nos deparamos com os relacionamentos? Surge então as nossas deficiências, aquilo que ainda estamos a construir, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas manias, as nossas limitações, porque cada um de nós está no estágio. Nem todos aprendemos ainda a sermos pacientes, nem todos aprendemos ainda a sermos bondosos, nem todos aprendemos ainda
a obedecer à lei divina, porque erramos, falhamos, nos equivocamos com coisas simples. Então, dentro da perspectiva de vida, de relação e de família, nós precisamos tomar uma referência. Porque existem muitos casos que surgem dúvidas. E chegam a existir dúvidas, por exemplo, numa relação, depois de 20 anos de relação, de 30 anos. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Alguns perguntam-se assim: que homem é esse ou que mulher é essa que se coloca à minha frente? Porque não foi com esse homem ou com essa mulher que eu casei. Talvez seja o cansaço, talvez seja a falta de visão, mas dentro de uma perspectiva de lei divina, nós estamos obedecendo um processo natural da vida. Disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou humilde e manso de coração. Muitas das respostas que estamos buscando pode ser encontrada sim no Evangelho de Jesus. Pode ser encontrada sim no conhecimento e na luz que a doutrina espírita nos traz. Talvez aquilo que estamos bebendo hoje, em termos de relação, é o vinho ruim, ou de má qualidade. Mas todas as promessas que o Cristo fez se cumpriram. E a promessa de felicidade real para cada um de nós, ela existe sim. É preciso que nós tenhamos sabedoria para sermos merecedores de tomar o melhor vinho, de viver os melhores momentos da nossa vida. Porque é de chegar no momento, quando olhamos para um lado e para outro e percebemos que a idade, o cansaço e a solidão querem tomar conta do nosso coração, felizes daqueles que conseguiram trilhar uma vida e amealhar pessoas, esposa, filhos, famílias, para poder compartilhar esses momentos. Então, dentro da nossa perspectiva, vale a pena você investir na sua família, no seu casamento, na sua relação. Nós lembramos que não há de aurir pensamentos novos, ideias novas, conhecimento e experiência, se não nos depararmos com o ensino, se não buscarmos o aprendizado. Então, que Jesus possa estar nos fortalecendo cada um, nos trazendo fé, nos trazendo esperança e, acima de tudo, que nós possamos ser exitosos na nossa jornada. Muito obrigado. Agradecemos ao Cláudio pela exposição, por compartilhar conosco resultados dos seus estudos e pesquisa a respeito da temática. Que Jesus te envolva, Cláudio, e continue te auxiliando nesse propósito.